Minhas caras, meus caros, hoje às 14 horas, Luiz Inácio Lula da Silva será diplomado pelo TSE. É a última fase, o último ato, né, do processo eleitoral. Tanto é que é um tribunal eleitoral que dá o diploma a ele e ao Alckmin, e com isso eles têm, isso vale por uma autorização para tomar posse da presidência e da vice-presidência, no prazo determinado, na data determinada pela Constituição, que é 1º de janeiro. Se Bolsonaro vai passar faixa, se não vai passar faixa, isso não tem a menor importância do ponto de vista legal. É uma questão simbólica, claro, não é? Bolsonaro, até onde se sabe, não quer participar porque da transmissão da faixa, porque os seus eleitores não aceitariam isso. E temos ainda hoje malucos fascistoides, criminosos, tentando obstruir estradas, né? As portas dos quartéis pedindo golpe. Ainda ontem foram lá orar com o presidente, que só orou, né? Na sexta-feira ele fez um discurso claramente golpista, botou as digitais dele, né, no movimento golpista, e é preciso que ele responda por isso, né? O que ele vai fazer daqui para frente, não sei. Vai tentar organizar a oposição, vai assim como ele está fazendo? Quem é que confia numa liderança como essa, a não ser esses fanáticos? O meio político não, mas isso é lá com ele. O Lula tem coisa muito mais séria do que tratar, embora, eu insista, essa questão do golpismo seja sim importante e essas pessoas precisem responder pelos seus crimes. Tá certo? Não é para tratar assim, deixa os malucos. Não, eles têm que responder. Agora, o Lula tem coisas mais urgentes a tratar, sim. E a mais urgente delas, né, é a PEC da transição. Já aprovada no Senado com um placar formidável, 64 votos, dos 81 possíveis, 80, porque o presidente não vota, né? Então, com uma votação formidável. Agora, na Câmara, a coisa pode ser um pouco mais difícil. Ontem o Arthur Lira se encontrou com lideranças petistas para discutir o assunto. Ele apensou, ele juntou a PEC da transição, uma PEC já mais avançada na tramitação na Câmara. Essa manobra é possível, é legal, para evitar que a PEC passe por comissões e assim atrase a tramitação. O que se tenta é votar na quarta-feira o texto. E o PT insiste, né, no extra-teto, né, de 140, na elevação do teto em 145 bilhões por 2 anos. E aí existem ali divergências, o bolsonarismo fala em apenas 1 ano, que seria um absurdo, porque em abril do ano que vem já começaria a ter que cuidar do orçamento de novo, imagina, né? O dinheiro não vai cair do céu assim, então não faz sentido ser por 1 ano apenas. Então, tá lá, 2 anos, e há quem fale que 145 bilhões é muito dinheiro, que deveria ser menos e tal. Aí eu não sei se essas pessoas estão olhando, né, estão considerando o que acontece com o orçamento deste ano, de 2022. E aí quando a gente compara com o do ano que vem, a coisa fica ainda mais dramática. Então vamos lá, hoje não tem dinheiro para zerar as cirurgias do SUS. Não tem. A fila está gigantesca. Acontece que a saúde no ano que vem tem 16,6 bilhões a menos no orçamento. Hoje não estão pagando os residentes médicos, é o Ministério da Educação. Só que o Ministério da Educação no ano que vem tem 4 bilhões a menos. Quase 5, a menos. Isso sem corrigir, por exemplo, a tabela da merenda escolar. O Minha Casa Minha Vida, no ano que vem, tem 34 milhões. Um valor inferior à mansão de alguns bacanas lá de Brasília. Para o Minha Casa Minha Vida. E aí eu vou lembrar, desses 145 bilhões... O Marcelo Castro, já que é o relator geral do orçamento, já andou redesenhando o orçamento, mesmo antes da aprovação na Câmara. Não é para atropelar, não, é porque, se aprovado na Câmara, já
avança com a coisa. Ele já redesenhou o orçamento. Então vamos lá, 70 bilhões desses 145 vão para o Bolsa Família. Se juntar os 105 bilhões previstos lá, 175 ao todo. Esses 70 bilhões pagam os R$200 a mais e os 150 por criança abaixo de 6 anos das famílias que estão cadastradas. Né? Então 70 bilhões só aí. Só para o Bolsa Família. Agora atenção. Sabe aquela saúde que está com 16,6 bilhões a menos? O Marcelo Castro colocou 22,7 bilhões a mais para o orçamento da saúde. Porque cobre esse buraco e ainda dá uma folga para os novos desafios que estão dados. Zerar a fila de cirurgias. A educação, que está com 4 bilhões a menos, ele está mandando dessa sobra aí, né, se aprovada, 12 bilhões a mais para o Ministério da Educação. E é preciso, as universidades hoje não têm dinheiro para pagar conta de água e luz. Não é? Para o Minha Casa Minha Vida, aquele dos 34 milhões de reais, é uma piada isso, ele está mandando 10 bilhões a mais. Então, 145 bilhões, que fique claro, não tem nada de exagero, trata-se apenas de fazer um orçamento de verdade. É isso aí.